Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Que noite maravilhosa. Realmente, nosso meigo nazareno, ele nos surpreende. Ele faz coisas que a gente nem imagina dele fazer por a gente não esperar, né? Eu não esperava estar aqui hoje, e da maneira como me encontro também, né? Então, me chamo Eduardo Prado, pregador do Evangelho desse nosso meigo nazareno Jesus, e hoje eu estou muito feliz, porque comigo estão esses meus 3 filhos, herança do Senhor, primogênito Israel Prado, Aleph Prado do meio, e minha princesinha Dalit Prado, a princesinha mais linda do Brasil. Essas são as heranças do Senhor, né? Vamos ficar todos de pé? O tema da campanha é a minha causa nas mãos de Deus, né? Então nós vamos lá para o princípio de tudo, livro de Gênesis, capítulo 1, vamos partir de lá. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. E se tiver alguém ao seu lado sem a Sagrada Escritura, divida a leitura. Amém, igreja? Amém. Está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vou reler o versículo 2 e a igreja repete em seguida. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Querido Deus e Senhor nosso Pai, mais uma vez a Tua palavra vai ser pregada neste santo púlpito, conforme o Senhor prometeu ao Teu servo naquela visão das noites, que sonhou com nós dois, ensinando e pregando a Tua palavra. Então venha com o Teu espírito de sabedoria, venha com o Teu espírito de revelação e abra-nos a porta da Tua palavra e revela-nos os segredos do Teu reino, a fim de que Jesus Cristo seja manifestado e revelado entre a Tua igreja para a Tua glória, Pai. E a igreja diz: amém, Jesus. Se assente. Sem fundo musical, tá bom? Agradeço de coração. Aleluia, glória a Deus. Então, igreja, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui, no livro de Bereshit, no princípio de tudo, a gente vê que Deus criou os céus e a terra de uma única vez. Deus não fez por etapas. Deus não faz nada pela metade. No original em hebraico, no versículo 2, onde a gente lê e a terra era sem forma e vazia, no original se lê e a terra tornou-se sem forma e vazia. Ou seja, a terra foi criada por Deus juntamente com os céus, com forma e não vazia. Mas algo aconteceu que a tornou sem forma e vazia, e agora o Espírito de Deus está se movendo sobre a face das águas, sobre a face do abismo. Não há teólogo na face da terra que possa afirmar, segundo o que muitos creem e eu também, que
segundo esse caos, de acordo com esse caos que aconteceu aqui, tornando a terra sem forma e vazia, entre o versículo 1 e o versículo 2, ficou um espaço de tempo, um intervalo de tempo, uma lacuna de tempo. Muitos de nós acreditamos nisso, e eu particularmente acredito piamente, segundo outras passagens bíblicas, de que por conta dessa catástrofe que aconteceu, deixou esse espaço de tempo que nós não sabemos quanto tempo discorreu entre o versículo 1 e 2, em que a terra ficou assim, sem forma, vazia, um caos. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tudo pronto. E agora o Espírito Santo se vê pairando sobre a face deste abismo, o caos. E o Espírito Santo, ele vai ficar ali prescrutando, sondando, investigando tudo aquilo que está sobre as águas, sobre o abismo, tudo aquilo que agora é um caos, tudo aquilo que agora tornou-se numa causa nas mãos de Deus, porque Deus não criou a terra sem forma e vazia. A gente não sabe por quanto tempo o Espírito Santo ficou ali, à espera de algo da parte do Pai Celeste. Porque está escrito em uma das cartas do nosso querido irmão João, o apóstolo, que 3 são igreja. Os que dão testemunho, testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os 3 são um. Aprenda esse princípio inerrante e infalível da Palavra de Deus. Deus, Jeová Elohim, o Deus Todo-Poderoso que tem todo o poder da criação em si mesmo, Ele jamais, no passado, no presente e no futuro, fez, faz ou fará qualquer coisa tão somente com a palavra sem a participação do Espírito Santo. Ou com o Espírito Santo deixando a palavra de lado. É impossível o nosso Deus, o Deus Trino, fazer qualquer coisa, trazer algo novo à existência, tão somente com uma dessas pessoas da Santíssima Trindade. Já diz o ditado que um pássaro não voa com uma asa só. E Jeová Elohim, esse nosso Deus querido, amado, tudo quanto Ele vai fazer, Ele recorre à sua palavra em conjunto com seu Espírito Santo. E o Espírito Santo está pairando sobre o caos, a terra sem forma e vazia, esperando a palavra da parte do Pai, porque o Espírito Santo sozinho não pode fazer nada. Então o Espírito Santo, ele espera, ele aguarda, não sabemos por quanto tempo, até que, no versículo 3, o Pai abre a boca e diz: haja luz! E ele libera a palavra em forma de verbo que desce sobre o Espírito Santo, que está sobre o caos, que está sobre o abismo, a face do abismo. Quando a palavra em forma de verbo desce sobre o Espírito Santo, há um encontro divino entre esses dois. Quando a palavra se encontra com o Espírito Santo, desce sobre o Espírito Santo, aí emana o poder do Deus Todo-Poderoso. E aí Deus traz à existência todo o cosmos. Aí Deus traz à existência tudo quanto você e eu contemplamos hoje, inclusive você aí e nós aqui. A partir desse momento é que Deus traz a vida de volta à terra. E aí Deus coloca no jardim do Éden aquele primeiro casal matriz, Adão e Eva. Você sabe como eu que o adversário ele aparece ali. Tudo indica que o que desencadeou o caos nesta terra no princípio foi a queda de Satã. Quando ele se rebelou
contra Deus, quando ele se rebelou, tentando usurpar o trono de Deus. Pois no livro de Isaías, capítulo 14, está escrito: Deus denunciando, no ápice da rebelião do querubim ungido, mas agora rebelde, Deus ele faz a denúncia a partir do versículo 12 de Isaías 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como caíste do céu, ó filha da alva. Como foste lançado por terra. Olha aí, o homem não existia. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, o homem não existia, mas a terra já existia. Pois Deus está dizendo: como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, diz Deus, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aonde? Na terra onde ele foi lançado. Tudo indica que foi aí com a queda dele que a terra ficou sem forma e ficou vazia. Virou um caos. E as águas agitadas, aquele abismo. E aí Deus libera a sua palavra sobre o Espírito e traz a vida de volta. E ele traz ordem a esta casa, o planeta Terra. Já no Jardim do Éden, Satanás aparece ali com a permissão de Deus. Ele que foi lançado no abismo, ao ser lançado sobre esta terra, e por muito tempo ficou aprisionado no abismo com a permissão de Deus. Ele aprendeu a sair de lá, e aí onde ele aparece no Jardim do Éden. E lá ele consegue enganar a mulher, e a mulher consegue levar o seu marido consigo naquele pecado também de rebelião. Não foi desobediência, foi rebelião, porque eles também desejaram ser como Deus, porque essa foi a proposta do adversário ali no Jardim do Éden. Assim como no princípio a terra ficou sem forma e vazia, devido à queda do querubim ungido, mas agora rebelde, agora o homem e a mulher, que tinha comunhão com Deus, agora eles caem também. E com a sua queda, mediante o seu pecado de rebelião, a vida, o mundo do homem e da mulher torna um caos. A vida de Adão, Eva e consequentemente seus filhos vão ficar sem forma, sem a semelhança de Deus, sem o Espírito de Deus, e vão ficar vazios do Espírito de Deus, da presença do nosso Pai. Mas a causa está nas mãos de Deus, porque esta é a causa de Deus. Este é o motivo, igreja. Esta é a razão que Deus tem para fazer algo. Lá atrás, ele teve um motivo de trazer vida à terra, forma à terra. E agora, ele tem outra vez esta causa em suas mãos, mas é trazer a vida do homem e da mulher, que agora está um caos, que agora está com o seu mundo particular vazio da presença de Deus. O Senhor agora, ele vai pleitear essa causa, para trazer de volta a vida de verdade, a vida em abundância, a vida eterna que aquele primeiro casal matriz perdeu. Da queda de Adão para cá, nós sabemos que já se passaram 6.000 anos. Assim como o Espírito Santo ficou pairando sobre a face do abismo, sobre o caos, por um tempo que nós não sabemos, esperando Deus liberar a palavra, agora a terra está vazia, o homem, entre aspas, abandonado, entregue ao mundo, as doenças, enfermidades e toda sorte de pecado. E Deus, ele vai ter que esperar. Deus, ele vai ter que esperar 4.000 anos após a queda de Eva e Adão. Somente assim
Ele envia a sua palavra, o seu Filho amado Jesus Cristo, o seu verbo que se fez carne. E Jesus Cristo agora, entrando neste mundo, ele fica por um espaço de 30 anos. O verbo de Deus que se fez carne, sozinho, sobre a face deste caos agora. O mundo decaído, o homem decaído, a mulher decaída nos seus pecados. Jesus fica por 30 anos pairando sobre a face deste mundo que jaz no maligno, mas sem fazer um só milagre. Porque sozinho, o verbo de Deus que se fez carne sabe que não pode fazer nada. E Jesus fica por 30 anos esperando algo da parte do Pai para poder trazer vida de verdade a este mundo. Jesus sabe, eu preciso aguardar agora pelo Espírito Santo, assim como no princípio o Espírito Santo aguardou por mim. Até que Jesus, lá em Nazaré da Galileia, ele ouve um burburinho de que nas ribanceiras do Rio Jordão tem um homem, João Batista, batizando homens e mulheres, e não crianças, nas águas, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Quando Jesus ouve, ele entende, chegou a hora de eu estar no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa, para estar alinhado com a vontade do meu Pai, para receber o seu Espírito sobre mim, a sua palavra. E Jesus vai de encontro a João Batista. E quando João Batista o batiza nas águas, e Jesus sai, os céus se abrem. Os céus se abrem e Deus diz: esse é meu filho amado, em quem me agrado, em quem me alegro. É aí onde o Pai libera o Espírito Santo sobre o seu Filho Jesus, a palavra que se fez carne e ficou esperando por 30 anos, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus Cristo, o verbo de Deus que se fez carne, aí outra vez emana o poder de Jeová Elohim, o poder do Deus Todo-Poderoso. Jesus vai para o deserto, vence o diabo lá na tentação, e então Jesus ele vai de encontro ao homem e à mulher, para curar, libertar e salvar dos seus pecados. Jesus começa a atacar o terror no inferno. Os demônios começam a ficar aterrorizados. O Filho de Deus está na terra e não está sozinho. O Espírito Santo está com ele. E ele está curando os enfermos, está expulsando tudo que é tipo de demônio. O diabo fica preocupado. A causa de Deus agora está nas mãos de Jesus. E Jesus começa a trazer vida de verdade ao homem e à mulher, curando, libertando e salvando do pecado. O verbo de Deus que se fez carne, em conjunto com o Espírito Santo, está trazendo ao mundo particular do homem e da mulher vida de verdade. Está trazendo de volta a semelhança de Deus que foi perdida com o pecado. Está trazendo de volta a presença do doce Espírito Santo, para que o homem tenha outra vez contato com Deus, o Pai, comunhão com o Pai, para então estar com o Pai para todo sempre. Jesus começa a fazer a obra e pleitear a causa do Pai. E Jesus, ele começa com o Espírito Santo a realizar sinais, prodígios e maravilhas nunca antes visto na terra. Nem por escribas, nem por fariseus, anciãos, mestres da lei, teólogos da época, nada nem ninguém fez o que ele está fazendo agora. E todos ficam maravilhados. Quem é este que até os demônios expulsam? Quem é este que até os demônios se submetem a ele? Quem é ele que abre os olhos do cego, dando vista? Quem é este que abre os ouvidos do surdo para ouvir as suas doces palavras de amor, de perdão? Quem é este que desenrola a língua do mudo, fazendo glorificar a Deus pela presença de Jesus Cristo com o Espírito Santo? Quem é esse? É Jesus Cristo, o nosso Salvador. É Jesus Cristo, o teu Salvador, igreja.
é Jesus Cristo. Jesus tem em suas mãos a causa do Pai. E Ele vai consumá-la na cruz do Calvário, ao ser traspassado no madeiro seco. Ali Ele consuma a obra do Pai, a causa do Pai, para que a vontade do Pai seja feita na terra como no céu. Para que seja restaurado os mundos particular de cada homem e de cada mulher. E no final, na consumação dos séculos, este mundo, este planeta, outra vez seja restaurado para o reino milenar de Jesus Cristo. E só então, os céus e a terra serão desfeitos para a vinda do novo céus e da nova terra, onde não haverá a presença do pecado, onde não haverá mais lágrimas, nem pranto, nem choro, nem morte, nem dor, porque todas as coisas já são passadas e eis que Jesus Cristo fez tudo novo. Até lá, Jesus Cristo, após a sua ressurreição, Ele envia os 12 e também envia a grande comissão. O Santo Episcopado vai à frente, através dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Na linha de frente de batalha, o Santo Episcopado, o Santo Ministério. Abrindo brecha nas fileiras de Satanás, para que a grande comissão, a igreja, você e eu, adentremos nas brechas abertas pelo Santo Episcopado, por aqueles que estão na linha de frente, onde as maiores batalhas, as mais sangrentas acontecem, para que a igreja adentre no reduto do inimigo e resgate aqueles que estão aprisionados nas garras de Satanás. A igreja continua militante e triunfante, porque com a igreja vai também o Filho de Deus em conjunto com o Espírito Santo, realizando estes mesmos sinais, prodígios e maravilhas, porque Jesus Cristo vai conosco, confirmando o seu santo evangelho com sinais, com prodígios, com maravilhas, para a glória de Deus, o nosso Pai. Aleluia! Igreja do Senhor Jesus. É tão real este poder que emana do encontro de Jesus Cristo com o Espírito Santo, que todos os dias, através dos servos de Jesus Cristo, servos fiéis, o Espírito Santo está operando. O Espírito Santo está destroçando as obras do diabo. O Espírito Santo, com a palavra de Deus, está desfazendo as obras do diabo através de muitos servos e servos de Jesus Cristo. Praticamente há uns 2 meses atrás, após os Dias das Mães, uma conterrânea minha lá de Santa Maria da Vitória, Bahia, terra querida, Dinha, dou até o nome, Dinha, filha de Manuel Cerqueira de Pombal, ligou para mim e a sua mãe falou em seguida, a mãe, e disse assim: Eduardo, que Deus abençoe vocês aí, deixa eu lhe pedir, ora pela minha filha Vânia, eu não sei mais o que fazer pela minha filha Vânia, Eduardo, minha filha não está bem. Eu disse: tudo bem, né? Vamos orar. E finalizamos aquela conversa, mas eu não levei muito a sério, eu não pensei que a coisa estava tão grave e que havia um caos acontecendo ali naquela família. Até que, na madrugada daquele domingo para segunda, eu abri um santo jejum e apresentei a Vânia diante do nosso Pai, em nome de Jesus. Apresentei de maneira tímida, sem saber o que estava acontecendo, e apresentando as minhas causas também. E fui deitar para dormir. Seguindo-se a semana, de
terça para quarta-feira, abri outro santo jejum em Cristo Jesus. E outra vez, de maneira tímida, apresentei a Vânia, minha conterrânea, lá de Santa Maria da Vitória. E fui deitar para dormir. E quando eu estava dormindo, o Espírito Santo, outra vez, porque ele já fez isso em outras ocasiões comigo, o Senhor me levou à igreja, até um galpão fechado. Naquela madrugada, enquanto eu estava dormindo, ele me levou em espírito até aquele galpão fechado. E quando eu entrei naquele galpão fechado, eu vi muitos feiticeiros e macumbeiros reunidos, preparando seus rituais para fazer os seus feitiços, as suas feitiçarias, as suas macumbarias, obras de necromancia. E eu estava ali em espírito observando aqueles feiticeiros. E eles estavam já preparando todo o ritual para iniciar, para caçar as almas. Até que um daqueles macumbeiros, um daqueles feiticeiros, disse assim: tem alguém em nosso meio que está atrapalhando. Eu estava em espírito. Eles não estavam me vendo lá. E eu estava vendo eles fazendo todos aqueles trabalhos. E um deles disse: tem alguém em nosso meio que está atrapalhando. Tem um infiltrado em nosso meio. Quando eu vi que eles perceberam que eu estava ali, então eu fui me retirar do galpão. Quando eu cheguei na porta do galpão, um daqueles feiticeiros me alcançou, igreja, e me segurou pelos braços na porta daquele galpão. E disse assim: quem é você? Você é evangélico? Me diga, quem é você? E os outros feiticeiros dentro do galpão. Ele perguntava, me segurando pelos braços, me imobilizando: quem é você? Você é evangélico? Diga, quem é você? Então, o Espírito Santo abriu minha boca e disse: eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu não sou evangélico, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nesta hora, igreja, eu coloquei a minha mão direita sobre a cabeça daquele feiticeiro, que era uma entidade maligna, e comecei a dizer: o sangue de Jesus te queima, o sangue de Jesus te queima, o sangue de Jesus te queima. Quando eu liberava essa palavra, eu vi que o galpão estava pegando fogo. À medida que eu dizia: o sangue de Jesus se queima, o galpão começou a pegar fogo, e os outros feiticeiros, desesperados, começaram a gritar pedindo ajuda para aquele feiticeiro que estava ali naquele embate comigo. Então eu saí, peguei o meu caminho para voltar para casa. Então eu olhei para trás e vi aqueles feiticeiros na porta daquele galpão, e aquele macumbeiro que estava num embate tete a tete comigo. Eu ouvi aquele feiticeiro dizer para os outros: eu nunca me encontrei com um desses. Esse é diferente. Esse é diferente, eu nunca me encontrei com um desses. Sabe por quê, igreja? Porque assim como está sobre mim o Espírito Santo, com o Verbo de Deus Jesus Cristo, também está sobre a igreja, para fazermos a obra do Senhor e desfazer todas as obras do diabo. Aí, para finalizar o testemunho, eu acordei e fiquei pensativo. Alguma coisa está acontecendo. Até que Deus usou uma irmã lá de Brasília, a irmã Marli. E eu estava no meu local de trabalho e por telefone ela abriu a boca, e eu creio que foi o Espírito Santo que falou na boca dela: é necessário você descer. Eu estava em meu coração fazer um propósito de 2 dias de jejum e oração sozinho pela vida da Vânia. Mas quando eu fiquei sabendo, pela sua mãe, que depois me informou direitinho, que a Vânia estava 2 anos e meio, 2 anos e meio, sem reconhecer ninguém, com dificuldade para comer, sem querer tomar banho, levantando de madrugada, abrindo a porta da casa. Quando o povo dava fé, ela já estava chegando no rio corrente para cair lá dentro e morrer afogada. Em outras ocasiões, ela acordava e aí os irmãos iam atrás
ela indo lá rumo para o matagal que tem lá no setor. Ela saía na rua e a sua irmandinha me disse que ela já estava começando a rastejar no chão da casa. Quando eu ouvi e entendi que eram legiões de demônios, foi que eu propus no meu coração, sozinho com o Senhor, fazer uns 2 dias de jejum e orar por ela. Foi quando Deus usou essa irmã de Brasília. E Deus falou na boca dela: filho, é necessário você descer com mais 2, 3, tem que ser 3, filho. É necessário descer no santo jejum por 3 dias. Tem que ser 3, filho. Aí o Senhor falou as horas de jejum. Tantas horas de jejum nesses 3 dias. Tem que ser 3. 2 contigo, filho. E então eu chamei a minha irmã Sinara lá do Piauí, irmã de sangue, irmã em Cristo, e chamei o pastor Francisco, expliquei toda a situação. Eu tenho as fotos da Vânia, irreconhecível. Fizemos o propósito de 3 dias de jejum e oração. E no domingo que finalizou, eu fiz uma videochamada. Colocaram em frente da Vânia, que estava sentada na cama, feito um anzol, envergada, encurvada. E ali, pela videochamada, fiz uma oração de cura e libertação, em nome de Jesus. Ela deitou, dormiu a noite inteirinha, não acordou uma única vez. E até hoje, já se passaram 2 meses, eu ligo lá e eles me dizem: nunca mais, irmão Eduardo, nunca mais a Vânia levantou de madrugada, nunca mais ela acordou, nunca mais ela saiu aí, desesperada. Está lá, dormindo todas as noites, não rasteja mais no chão, não sai de casa de madrugada para ir lá para o rio, foi liberta. Aqueles trabalhos foram feitos para caçar a alma da Vânia. 2 anos e meio ela estava naquela situação. E eu conversando com a minha irmã Sinara, ela me disse: Eduardo, essa cidade onde a Vânia estava morando, perto de Santa Maria da Vitória, aquela cidade, Eduardo, é terra de macumbeiros. Uma cidade lá perto de Santa Maria. Quando a minha irmã me falou isso, eu disse: eu não sabia. Aí eu entendi que quando o Senhor me levou em espírito até o galpão, aqueles trabalhos estavam sendo feitos para caçar a alma da Vânia. Mas a Vânia foi liberta para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Fiquemos todos de pé. Fiquemos todos de pé.